Irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Louvado seja o Senhor que se faz presente aqui e a quem nós viemos cultuar. Lembre-se sempre, você não veio assistir ao culto, você veio prestar culto ao Senhor. Que bênção é nós podermos nos unir para a gente junto agradecer, engrandecer, louvar, exaltar, nos consagrar mais e mais ao Senhor. Hoje nós estamos agradecendo ao Senhor pelos 56 anos de organização da nossa SAF. A nossa SAF é um pouquinho mais velha que a nossa igreja. Foi organizada ainda enquanto congregação. Nós comemoramos 48 anos de igreja organizada e estamos comemorando 56 anos de organização da nossa SAF. Que bênção, louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui com o culto já recebendo o pastor Arthur, que será o nosso mensageiro da noite, a representação da diretoria através da sua presidente, e também a nossa presidente da federação, nossa irmã Silvana. Eu gostaria de convidar o nosso irmão José Heleno. José Heleno é o nosso conselheiro da SAF. Ele está de plantão. Algum outro diácono que puder cobrir lá, que eu quero convidar o José Heleno a sentar aqui conosco também à frente. Nós vamos ter nesse momento uma palavra de oração, de adoração, exaltação, engrandecimento ao nome do Senhor, agradecendo por esta SAF. Eu vou convidar a nossa irmã Silvana, ela estará orando e já estará também usando a palavra aqui em nome da nossa federação. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo final de mais um dia de vida, onde tivemos já a oportunidade de estar na tua casa, na parte da manhã, e estarmos aqui, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua permissão, porque o Senhor mesmo nos conduziu até aqui. Te louvamos pela sua soberania, te louvamos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, por ter mandado Jesus na cruz para nos resgatar, lavar os nossos pecados e nos trazer a esperança da vida eterna. Amém. Te agradeço muito, Senhor Deus, por esta SAF que está completando 56 anos e que, Senhor, também é fruto do teu amor, do teu sustento, da tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas através dela, tem feito, Senhor Deus, um trabalho maravilhoso na vida de muitas pessoas através dessas mulheres, instrumentos seus. Nós louvamos por isso. E agora, Senhor Deus, que estamos neste culto, queremos te pedir que o Senhor possa aceitar os nossos louvores, nos aceitar neste momento de culto e também nos edificar através da tua palavra. Amém. Obrigado principalmente porque podemos nos achegar a ti, no teu altar, pela tua graça. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Uma boa noite, irmãos. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui comemorando mais um aniversário da SAF, aqui da Igreja Cidade Jardim, também revendo amigos, queridos, estando aqui nesse banquete espiritual. Isso traz muita alegria ao meu coração. Eu queria dizer que a SAF é um lugar muito importante, muito oportuno para servirmos ao nosso Deus. É um lugar onde temos muitas tarefas, onde aprendemos muito e onde temos oportunidade de servir ao Senhor. E eu sei que ao longo desses 56 anos não tem sido diferente nessa SAF. O nome do Senhor Deus tem sido glorificado, tem sido pregado, assistência social tem sido feita, sustento dos missionários também e, sobretudo, a pregação do Evangelho. Isso é muito importante. E a gente faz aquele apelo, Quem das mulheres que ainda não pertence à SAF, se você quiser ficar à toa, não venha. Mas se quiser trabalhar na obra do Senhor, tem muito trabalho para você na SAF. Até porque uma coisa
trocar aqui por minhas amadas irmãs, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E essa é a verdade, no Senhor o nosso trabalho não é vão. Parabéns, SAF, que Deus continue abençoando, né, toda a diretoria, continue abençoando cada sócia, e realmente nós sabemos que nós temos na SAF um sustento para a igreja em oração, em trabalho, e mulheres realmente usadas pelo Senhor. Amém? Amém. Amém. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos irmãos Coríntios, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. O versículo 13 deste capítulo é o versículo do tema do quadriênio da Nacional de Safras. E nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu quero convidar as sócias da SAF que venham aqui à frente, por favor. As sócias da SAF, já abra a sua Bíblia, traga a sua Bíblia aberta, porque vocês vão nos conduzir nesta leitura de forma alternada. 1 Coríntios 13. As sócias da SAF podem vir. As que estiverem com o joelho um pouquinho melhor, subam aqui. As outras podem ficar embaixo, não tem nenhum problema. Isso que a gente divide, né? Para ficar mais fácil. Muito bem. Agora eu vou convidar o restante da igreja a se colocar em pé. Nós vamos aguardar que a dona Penha está vindo ali. E olha que alegria, graças a Deus. As irmãs da nossa SAF vão ler os versículos ímpares e nós responderemos com os pares, tá joia? Depois da leitura vocês vão continuar aqui, tem outra tarefa para vocês. Muito bom. Muito bem. Podem ler. E eu passo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também a fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Ainda em pé, nós estaremos louvando ao Senhor com o hino que é o tema do nosso quadrilho nacional Sábios, o hino 178. E as nossas irmãs permanecerão aqui, porque estarão louvando conosco aqui. E enquanto estamos entoando esse hino, se porventura você veio preparado para entregar o seu dízimo ou fazer o seu oferta como parte desse culto, tenha a oportunidade de fazer. de mais uma vez podermos estar aqui te
Salmo 103, versículos 1 a 14. Peço aos irmãos que estejam acompanhando a nossa leitura. Salmo 103, 1 a 14. Misericórdia de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Neste momento, nós vamos ter um instante para estarmos confessando ao Senhor os nossos pecados e sabendo que Ele é compassivo, longânimo e perdoa os nossos pecados. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir ao nosso conselheiro José Leno que esteja fazendo uma oração audível de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez reunidos neste lugar, e este lugar não é nenhum outro lugar senão na tua casa, um lugar onde nós te adoramos, um lugar onde nós aprendemos aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações, meu Pai, um lugar, Senhor, onde muitas vezes expomos a nossa vida, abrimos os nossos corações, ó Deus, para muitas vezes, Deus, te pedir perdão pelos nossos pecados. Sabemos que erramos por atos, por pensamentos, por ações, ó Deus. Somos pecadores simples, mas nós reconhecemos também, Senhor, que quando pecamos, erramos, quando olhamos para o Senhor, levantamos as nossas mãos. O Senhor é quem nos perdoa os nossos pecados e deles não nos lembra. Ó Pai, faz que a cada dia mais nós possamos estar fixamente olhando para a cruz de Cristo, Senhor Deus. E a cada dia mais procurarmos deixar tudo aquilo, Pai, que não condiz com a tua palavra e procurarmos andarmos nos teus santos e retos caminhos. Obrigado, Senhor Deus, porque temos um Deus a quem podemos buscar, a quem podemos recorrer, um Deus a quem nós podemos pedir perdão e pedir todo. E quando pedimos perdão do coração, o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. Agora, Pai, nós queremos te agradecer em especial pelos 56 anos, Pai, dessas mulheres, Pai, passadas. Essas mulheres, Pai, têm sido bênçãos. Essas mulheres, Deus, onde quer que passam, assumem suas moradas, tem sido realmente o corpo do Senhor, tem sido uma agência a proclamar Jesus como Salvador.
conduzir o seu lar, a sua família, Pai, e continuar sendo essas mulheres maravilhosas, como até aqui tem sido, Pai. E elas podem muito bem dizer, nesses 56 anos de Deus, até aqui, o Senhor tem ajudado e as ajudará. Nós queremos também, Pai, te agradecer muito em especial, em memória de muitas mulheres que passaram por esse saco, deixaram saudade, sim, Senhor Deus, mas deixaram também o exemplo de vida digna de ser seguida, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Nós estamos fazendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia mais uma vez, Salmo 108. Salmo 108. Em uma só voz, leremos dos versículos 1 a 4. Apesar de vocês estarem assentados, eu gostaria de lembrar o nosso combinado. Você lê, soltando bem sua voz, com alegria, com disposição, que nós estamos no momento de cultuar ao Senhor e fazemos com alegria também a leitura da palavra. Salmo 108, versículos 1 a 4. Vamos todos em nossa voz, leamos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Nós continuaremos louvando ao Senhor, sendo mais uma vez dirigidos pelo Ministério da Nação. Boa noite, igreja. Boa noite. Graças a Deus, a parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Você pode ficar de pé? Eu sei o motivo de você ter vindo aqui hoje. Se foi para só cumprir uma parte da sua agenda de domingo, se foi para comemorar os 56 anos da SAF, que é sempre um motivo de muita alegria, mas que o motivo principal de você ter vindo aqui seja para cultuar o nosso Deus, para louvar e bendizer o teu nome. Vamos cantar, nós viemos aqui para adorar-te.
no coração e também durante toda a semana através de nossas vidas. Praise the
Eu quero chamar aqui à frente as crianças até 10 anos. Agora vamos continuar cultuando ao Senhor uma linguagem específica para elas. Muito bem, nós vamos orar com as nossas crianças. E aquele nosso combinado, tá? Eu falo e vocês repetem bem alto para todo mundo ouvir a oração. Combinado? Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto e pedimos que fale ao vosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir devagar. Meus irmãos, está conosco Reverendo Arthur, pastor da Igreja Presbiteriana de Manhumirim. Isso vocês sabem. Talvez vocês não saibam, é que Reverendo Arthur e eu somos literalmente amigos de infância. Nós somos vizinhos em Durandé, pelos idos de 2001. Dia desses. E graças a Deus Deus tem preservado a nossa amizade e a pastor Arthur tem sido uma bênção na caminhada. Alguém que sempre me aconselha, ora por mim e repreende quando eu preciso. Tem sido um privilégio compartilhar a caminhada com ele. Quero chamar aqui à frente. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nosso desejo é que o Senhor fale conosco. Usa o teu servo com poder, graça e misericórdia, e que de fato ele seja a boca do Senhor para trazer a tua palavra aos nossos corações nesta noite, somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. A recíproca do reverendo é verdadeira, viu? Ele também me aconselha, me repreende. A gente se entende aí há 25 anos, cara. É terrível. Deus sabe. Gente, que coisa boa. Coisa boa estar com vocês. Privilégio para mim poder compartilhar a palavra nessa ocasião. Obrigado, pastor, pelo convite. Parabéns à SAF, senhora presidente. Que o Senhor, rica e abundantemente, continue abençoando essa sociedade tão indispensável para a nossa igreja, para a nossa denominação. A história da IBB se confunde com a história da própria SAF. Quase que a IBB nasceu e a SAF estava junto. Isso é para a glória de Deus. A gente louva o Senhor por isso, porque essas irmãs têm sido um esteio para a nossa denominação. Irmãos, vamos abrir a Bíblia? O que nos interessa é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E eu convido você a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar.
E os discípulos, ao ver-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomaram de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Com sua cabeça. E peça ao Senhor para falar ao seu coração. Peça ao Senhor para que, pela graça dele, você não saia daqui vazio. Que ele aplique a verdade eterna na sua vida. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pelo dom da tua palavra. Um privilégio maravilhoso nos deu de poder conhecer o Senhor pelas páginas da Escritura. Que bênção maravilhosa é, Senhor amado, sermos instruídos por Ti a cada dia. Que grande graça é derramada sobre nós quando o Senhor desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Ó Deus, que isso aconteça nessa hora. Nossos olhos sejam abertos, nossa mente esteja atenta, nosso coração seja solo fértil para receber a semente da palavra. E assim, ó Deus, pela ação do Teu santo, bendito, bondoso e eterno Espírito, essa verdade seja aplicada e dê frutos abundantes em nossa vida. Usa-me aqui, ó Deus, como um mero instrumento. E que o que se ouça aqui seja a voz do Senhor no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Via de regra, nós temos posições muito opostas e extremamente comuns acerca dos milagres. Há aqueles que desacreditam por completo, inclusive teólogos. O movimento teológico lá no final do século XIX que buscava, segundo os seus proponentes, tirar os mitos da Bíblia, e isso incluía todos os milagres. E assim, a proposta era quase que criar uma nova escritura, uma nova Bíblia, toda mutilada, sem qualquer realidade sobrenatural. Entretanto, o outro extremo, que acha que tudo é milagre. Que qualquer coisa, por menor que seja, por mínima que apareça, é milagre. Os dois extremos são perigosos. Descrer de qualquer milagre é descrer da própria realidade de Deus. Descrer de qualquer milagre é descrer da própria ação de Deus na história. É descrer de um Deus soberano, onipotente, todo-poderoso, bondoso, que age na vida e no tempo. Por outro lado, crer que tudo é milagre minimiza o valor do próprio milagre. Crer que qualquer coisa ao nosso redor seja milagre, pela definição clássica do termo, é no fim das contas banalizar aquilo que Deus cuida com tanto zelo, com tanto carinho, o seu próprio poder. Por isso, é necessário que tenhamos uma visão clara e bíblica sobre esse tema. É necessário que tenhamos uma visão firmada na Escritura e que possamos entender que milagre é a ação de Deus mais incomum na história. Não uma ação como se Deus tivesse deixado a história acontecer e não se preocupasse com nada e não agisse no momento nenhum. Não é isso. Ele está agindo, Ele está cuidando. O autor da carta aos Hebreus é muito claro em dizer que o Senhor Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A ideia do autor é que Jesus está carregando o mundo em seus braços e guardando o mundo carinhosamente. Mas em momentos específicos da história, Deus age de uma maneira a tornar algo que era normal em singular. Em alguns momentos da história,
Deus pega o curso normal e natural das coisas e torna em algo novo, inédito, completamente único, que só pode acontecer pelo seu poder. Milagre tem um objetivo muito claro, tem um propósito muito específico: revelar a grandeza do Senhor, revelar o Senhor a nós, mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, sempre fiel, sempre justo, sempre bendito, o Deus que guarda, que guia e que soberanamente está cuidando da minha vida e da sua vida, mesmo naqueles momentos em que eu e você achamos ser incontornáveis e incontroláveis. Milagre, no fim das contas, é Deus dizendo: filho, eu te amo e eu me importo com a sua vida a tal ponto que eu faço o extraordinário para que você me conheça mais. Nós estamos num texto que traz um desses milagres. Jesus, após um momento terrivelmente tenso, se você manter sua Bíblia aberta, poderá perceber isso. Jesus vem desde o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, passando por momentos, por episódios muito desafiadores assim. Do verso 53 ao 58, Jesus sofre uma rejeição na cidade da sua infância, Nazaré. Seu primo João Batista, no início do capítulo 14, morre de uma maneira terrível pelas mãos de Herodes. Após a multiplicação de peixes, e aí a gente vê isso lá no relato de João 6,15, a multidão tenta elevar Jesus ao trono, fazer de Jesus, que era admirado como um mestre, seguido por alguns como um milagreiro, fazer de Jesus um novo imperador, derrubar aquele que estava no poder e torná-lo rei entre os homens. Mas Jesus não veio para isso. E Jesus, no meio desse turbilhão de acontecimentos, o texto sagrado nos diz: é preciso se retirar. Jesus faz os discípulos entrarem no barco e diz: olha, vamos para o outro lado, vou adiante de mim, já sigo, já chegou para vocês. Eu observo bem o texto e mantenha sua Bíblia aberta para que você acompanhe. Quando Jesus despede as multidões e os discípulos, ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Por que Jesus despede as multidões? Por que Jesus despede os discípulos? Principalmente as multidões. Eu acabei de dizer que o plano, lá de acordo com João 6,15, é que Jesus fosse elevado como um imperador entre os homens, fosse dado a ele um poder terreno. Jesus não veio para isso, mas a multidão queria. Os discípulos poderiam ficar sujeitos a atender as demandas da multidão. Por isso Jesus nos despede primeiro. Os discípulos poderiam ser tentados a abraçar a ideia da multidão. Imagine bem, aqueles discípulos eram pescadores, homens simples, e de repente eles estão diante daquele que poderia ser um novo imperador. Era muito sedutora a proposta. Eles que estavam acompanhando Jesus o tempo todo poderiam pensar: se Jesus for elevado a ser imperador, nós vamos ter cargo de confiança. Se Jesus ganhar esse poder todo que as pessoas estão dando, nós vamos conseguir algum poder também. Então Jesus despede os discípulos, porque não é o plano de Deus para eles. Despede em seguida as multidões, porque esse não é o plano de Deus para ele mesmo. Não é o plano do Pai para o Filho, que o Filho fosse exaltado antes da hora. E permita um parêntese. Quantas vezes você cedeu às pressões da multidão por não se firmar naquilo que era o propósito de Deus para a sua vida? Quantas vezes você não cedeu às ofertas, aos planos, às ideias, às pressões do mundo, desviando-se daquilo que o Senhor tinha para você? Porque as vozes do mundo gritavam mais alto, porque o volume da voz do mundo era ensurdecedor, e você não mais conseguia discernir aquilo que Deus estava te dizendo. Jesus está ensinando para mim e para você: a voz do povo não é necessariamente a voz de Deus. Na verdade, quase nunca é. A voz do povo não deve ser o norte da nossa vida. A voz da multidão não deve ser o guia da nossa vida. O que nos guia, o que nos orienta é a voz do Pai. O que nos orienta é a voz do Senhor a nós. É o que Deus diz a nosso respeito, que importa. E Jesus está firmado nisso. Ele despede então a multidão, despede
seus discípulos e se retira para um tempo de oração. Multidão é bom. É bom a gente estar num culto desse. É gostoso um culto comemorativo, vem mais gente, tem coisa de comer, a gente conhece outras pessoas, e tem visitante, e tem camisa bonita, e a gente empolga. Mas e amanhã? E amanhã você vai acordar? Como é que vai estar a sua vida com o Senhor? Como é que vai estar a sua fé? A gente tem corrido um grande risco, irmãos, viver uma fé pautada só nas reuniões de multidão e esquecendo de viver a fé no secreto, esquecendo de viver a fé pessoal, esquecendo de viver a nossa devoção no Senhor. Jesus, em vários momentos dos evangelhos, deixa a multidão, deixa os discípulos, deixa as pessoas e se retira para orar sozinho. Jesus está mostrando para mim e para você aquilo que a gente experimenta em público, a empolgação da multidão, a festa, a celebração, tudo isso tem que ser cultivado no lugar secreto, tudo isso tem que ser mantido aceso no lugar secreto. A gente não pode se alimentar apenas de uma fé em que muita gente está empolgada junto. A gente precisa se alimentar com a nossa caminhada com Deus, todos os dias buscando o Senhor, todos os dias lendo, todos os dias orando, todos os dias entendendo que o Senhor é o nosso Senhor. Não abandone o lugar secreto. Não despreze o seu tempo de devoção, independente de quanto tempo seja. Eu não sei como é que é a sua vida. Eu não sei quanto tempo você dispõe para isso. Mas que sejam 15 minutos. Mas que sejam 15 minutos inteiros, dedicados ao Senhor. Que seja aquela parte do seu dia em que está você com Deus, em que você está orando e falando com o seu Pai que te vê em secreto, e sabe que o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Tem um autor chamado Bob Sorge. Sorge escreveu um livro muito precioso, chamado Segredos do Lugar Secreto. Nesse livro, Bob Sorge dá 50 conselhos para que nós possamos cultivar uma vida de devoção e de entrega ao Senhor. E em um dos capítulos ele diz assim: um dos segredos da nossa fé é a bem-aventurança e a alegria de se cultivar uma vida de intimidade com Deus. Os sermões, os ensinos públicos, embora sejam edificantes, não podem substituir o poder diário quando nós nos sentamos aos pés do Senhor e o ouvimos falar conosco. Um dos elementos essenciais do alicerce de uma vida firme em Deus é manter intacta uma vida de intimidade com Deus. Jesus manda os discípulos saírem, manda a multidão sair para que ele tenha seu tempo com o Pai. Mas ele manda os discípulos saírem também por outro motivo. Jesus quer que os discípulos possam ir adiante para que eles aprendam a confiar. Diz o texto sagrado que os discípulos foram, e Jesus, já no fim da tarde, estava sozinho orando, e de repente, olha o verso 24, o barco estava longe, estava bem longe. O relato de João nos dá com mais precisão a distância do barco. João 6,19 diz assim: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. 25 a 30 estádios daria mais ou menos 5 quilômetros de distância. Aqueles discípulos navegaram muito, andaram muito sobre as águas, aguardaram e de repente estão vivendo um tempo terrível de tempestade. Era de se esperar que esses discípulos, no meio da tempestade, não se alarmassem tanto. Para pensar, Jesus havia acabado de fazer algo extraordinário diante dos olhos deles, multiplicar os pães e alimentar uma multidão que seria da ordem de mais ou menos 30 mil pessoas. O texto conta 5 mil, porque conta-se só os homens. Então, na soma geral, pode-se esperar entre 20 a 30 mil. Os discípulos viram Jesus alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixes. Não há nada impossível para o Senhor. Eles viram isso. Viram Jesus curar enfermos, viram Jesus
eles estão vivendo um tempo terrível de crise e começam a se apavorar. O vento é contrário, a tempestade é grande demais, é intensa demais, é forte demais. O barco está sendo açoitado pelas ondas, o barco está sendo lançado de um lado para outro como se fosse um brinquedo na mão de uma criança. E os discípulos desesperados. E aí Jesus aparece entre 3 e 7 da manhã. O texto diz que era a 4ª vigília da noite. Aí, a gente lê o texto e pensa assim, gente, que bando de discípulo bom. Fantástico. Irmão, ponha-se no lugar deles. Madrugada. Jesus está longe. Tempestade, trovão, raio, onda, um barquinho fraco. Eles estão vendo a morte diante dos olhos dele. Qualquer coisa que aparecesse assustaram. Quando eles olham, falam, é fantasma! É natural. A reação é o medo saindo da boca. A reação deles é o desespero todo vindo à tona. Jesus não queria assustá-los, mas ajudá-los. O propósito de Jesus aqui é socorrer os discípulos. Mas Jesus, depois de todo esse susto, dá a eles uma palavra tão consoladora. Dá a eles uma palavra tão acalentadora. Olha o texto de novo. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa é a parte, ou uma das partes mais importantes desse texto. Jesus encoraja os discípulos com um argumento só. Jesus não fala que ele pode acalmar a tempestade. Jesus não fala que ele pode fazer o barco ser mais forte. Jesus não fala nem que eles não vão morrer. Jesus diz: sou eu. Ou, pensando na linguagem do apóstolo João, eu sou. Oi, é isso que muda tudo. Por que você pode ter coragem na vida? Por que você pode ter bom ânimo? Porque o eu sou está presente. Por que você pode passar pela pior das tempestades e sair dela ileso? Porque o eu sou está presente. Quando Jesus chega para os discípulos e diz: coragem, anime-se, não tenha medo, não tem mais. Tudo isso está ligado pelo sou eu. E quando Jesus diz sou eu, a mente dos discípulos, a cabeça, o coração dos discípulos se volta para tudo aquilo que seus antepassados viveram e experimentaram, para tudo aquilo que Israel viveu, desde o dia em que o Senhor se revelou a Moisés, quando Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito. E então Moisés questiona o Senhor: o que eu vou dizer, Deus, quando me perguntarem quem me levou a libertar esse povo? Você vai dizer: Moisés, o eu sou te enviou. E a partir daí, eu sou é o nome de Deus no seu povo. É um Deus imutável. É um Deus que não é assolado pelos ventos das tempestades. É um Deus que não é afogado pelas ondas mais altas. É um Deus que não é submerso pelo mar mais violento. É o Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e não será eternamente. Irmãos amados, Jesus está se identificando com o Pai nessa pequena expressão, eu sou. Essas duas palavras breves, simples, 5 letras, concentram em si a declaração máxima da divindade. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos e a mim e a você é: eu não sou qualquer um. Eu não sou um homem qualquer. Eu não sou um imperador qualquer, como vocês gostariam que eu fosse. Eu não sou um mestre qualquer. Eu não sou um milagreiro qualquer, como essa multidão tem pensado. Eu sou o próprio Deus encarnado. Eu sou o próprio Deus em figura humana. Eu sou. Foi nisso que Jesus estava firmado e fincado quando o Evangelho de João faz as solenes declarações.
Jesus é presente do início ao fim da palavra. Jesus é presente do início ao fim da minha história e da sua história. Jesus está continuamente conosco e está continuamente manifestando a sua graça a nós. Ele é. E a nossa vida precisa se firmar nessa realidade. Ele é. E a nossa vida precisa se firmar em tudo que isso carrega, em tudo que isso significa. Irmãos, a Escritura inteira é sobre Cristo e como Ele é. Como em Gênesis Ele é o Criador do mundo, como em Êxodo Ele é o libertador do povo, em Levítico Ele é o Cordeiro perfeito, em Números é a ovelha vermelha que purifica da morte, em Deuteronômio Ele é o fim da lei, o alvo da lei, o profeta prometido por Moisés, em Josué Ele é o guerreiro vencedor que triunfa pelo seu povo, em Juízes Ele é o justo juiz, julgador fiel, em Ruth Ele é o nosso resgatador. Irmãos amados, Ele é. Não se esqueça disso jamais. No meio da tempestade mais intensa, Ele é. No meio da luta, Ele é. No meio da enfermidade, Ele é. No meio do rompimento, Ele é. No meio da crise, Ele é. No meio do dia mais difícil da sua vida, da noite mais escura da sua alma, entenda de uma vez por todas, Ele é. E por isso não precisa temer. Por isso não há razão para que o pânico domine o seu ser. Você pode descansar, mesmo no meio da tempestade. Mas o texto segue. E segue com alguém vacilante na sua fé. Pedro está com dúvidas. Pedro viu tanta coisa. Experimentou tanta coisa. Mas o coração de Pedro ainda está dúbio. Está titubeando. Se é o Senhor mesmo. E às vezes a gente fica com medo de falar certas coisas para Deus. Deixa eu te lembrar de uma coisa: Deus não é vencido pela sua dúvida. Deus não é derrotado pelo seu coração vacilante. Pelo contrário, Ele está disponível a cuidar de você. Ele está disposto a acolher você na sua dúvida. E é o que Jesus faz com Pedro. Se é o Senhor mesmo, me manda ir até com o Senhor, me manda encontrar com o Senhor sobre as águas. O que Jesus fala? Bora, vem. E Pedro vai, e eu não sei quantos passos Pedro deu. Eu não sei se ele anda um passo e começa a cair, não sei se ele dá 10 passos e começa a cair, e às vezes a gente olha para Pedro e julga Pedro demais na conta. Pedro, a fé fraca de Pedro. Olha lá, Jesus falou perigo e ele começa a afundar com medo do vento. Irmãos, eu estou lembrando um negócio: Pedro andou sobre a água, você e eu não. Aí você vai realmente lá, Pedro. Pedro experimentou um negócio que você não. Pedro experimentou um milagre para ele, específico para ele. E você não. A gente olha para Pedro e precisa ser encorajado e não debochar de Pedro. Pedro começa a andar e ele vê o vento, ele sente as coisas, encontra ele e ele começa a afundar. E olha que maravilhoso. Jesus vai repreender Pedro? Vai, na hora certa. Não antes do tempo. Senhor, me salva! Ele está afundando. O que Jesus faz? Calma, Pedro, em casa. Bora. Para dentro do barco. Aí sim é que Jesus vai repreender. Porque primeiro Jesus resgata e depois Jesus corrige. Primeiro Jesus abraça. E depois ele aponta o que a gente tem que fazer. Primeiro Jesus tira Pedro da morte. E só então é que Jesus vai virar para Pedro e falar: ei, Pedro, por que a fé de vocês é assim? Por que você é um homem de tão pequena fé? Por que você duvidou, Pedro? Para algumas pessoas, parece que Jesus está falando com violência, com ira. Ei, Pedro, eu não posso fazer nada também, você começa a afundar. Isso resolve para quem está vacilando. Isso ajuda quem está ferido. Não ajuda.
brincando, gritando, falando alto com quem já está ferido. Experimenta chegar esbravejando, falando, batendo na mesa com quem já está vacilando. Só vai piorar a situação. O Senhor sabe como nos tratar na nossa vacilação, gente. O Senhor sabe nos tratar quando nós estamos fracos. Ele sabe que não resolve gritar, mas amorosamente Ele vai nos repreender e vai nos acolher. Amorosamente Ele vai nos trazer para perto. Isso aqui me lembra muito o que acontece com o profeta Elias. Você lembra de Elias? Derrota centenas de profetas de Baal de uma vez só. Ouve uma mulher doida falando: eu vou matar Elias. E começa a amedrontar-se. Afunda-se numa caverna. Se desespera e fala: eu quero correr. Cansei desse negócio. Não tem ninguém fiel. Eu faço as coisas sozinho. Não dá. E dorme, e cansa, e fica afundado ali. E aí, de repente, o texto sagrado nos diz que veio a voz do Senhor. A voz do Senhor não veio no fogo. A voz do Senhor não veio no terremoto. Diz o texto que a voz do Senhor veio num cicio. Bem de leve. E aí que o Senhor conversa com Elias. Ô Elias, o que você faz aqui? E ali o Senhor reanimou Elias. Ali o Senhor encoraja Elias para uma longa caminhada, uma longa batalha. Não foi brigando, não foi exaltando a voz. E é o que Jesus faz aqui com Pedro. Por que sua fé é assim? Por que você tem uma fé tão pequena, tão fraca? A gente tem que ser encorajado por isso, irmãos. A nossa fé vacilante não é motivo para o Senhor nos abandonar. A nossa fé frágil é tomada pelo Senhor como muito valiosa. A nossa fé, por mais simples que seja, e por mais lutas internas que possua, ainda assim é acolhida pelo nosso Salvador. Diante disso, a reação dos discípulos não podia ser outra. Olha o verso 33. Verdadeiramente és filho de Deus. Por que você passa pelos dias difíceis que passa? Eu não sei o que você está vivendo. Não conheço 1% da sua história. Mas eu não preciso ser profeta para dizer que você tem problema. Talvez muitos mais do que você gostaria. Eu não preciso adivinhar. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. Talvez é no meio do problema mais grave. Talvez no meio da crise máxima que você esteja passando, é que você vai entender de uma vez por todas que Cristo é o Filho de Deus com poder. Tem uma música do Ministério Zoe que eu acho muito bonita, que um dos trechos dela diz que o Senhor nos leva ao deserto para nos falar de amor, nos deixa passar pelo vale para provar que está comigo. Às vezes, irmãos, Deus vai levar a gente à tempestade. Às vezes Deus vai levar a gente ao tormento. Às vezes Deus vai levar a gente ao vale da sombra da morte, para lá se revelar mais. Para naquele contexto de crise e dor, nos lembrar que Ele é o Filho de Deus. Eu quero te convidar a descansar nesse bendito Cristo. Quero te convidar a confiar que Ele está por você, que Ele é por você. Eu quero te lembrar nessa noite que, por mais intensa que seja a luta, o vencedor, Cristo, já venceu por você. Nós somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo, não porque nós somos fortes, não porque a nossa fé é perfeita, não porque nós não vacilamos e nem titubeamos jamais. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
que no meio da crise e da adversidade, você olha para o Senhor. Não tema, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos. Colocar o nosso coração diante do Senhor. Mas eu gostaria de chamar aqui à frente para essa oração as famílias do altar. Essa semana nós estivemos orando pela família do Diácono Hélio, Adriane, Mateus, Helena, família toda, né? Depois de convidados aqui à frente. Também estivemos orando pela família da nossa irmã Irondina e do Cássio, eles não estão, mas nós vamos orar por eles. E eu gostaria de chamar também a família do Francisco e a família do Gabriel e da Luana, porque no dia que foi o encerramento da família do altar deles, não teve um momento aqui de família do altar. Quero chamar também aqui, se não for difícil, eu queria chamar aqui a Ercinho Juninho. Nós estivemos orando por vocês um dia deles também, e hoje, graças a Deus, acho que nós temos um grande motivo para agradecer ao Senhor. Então, se vocês puderem vir também, eu aproveito e entrego a lembrancinha de vocês também. Hoje vai ficar recheado aqui na frente, olha isso, né? Como hoje pela manhã nós também não estivemos orando pelos aniversariantes da semana, se por acaso tem algum irmão aqui, eu sei que tem lá no grupo infantil, mas se tiver alguém aqui que faz aniversário essa semana, eu não vou tentar me arriscar de falar os nossos, não vou passar vergonha. Mas se você faz aniversário essa semana de nascimento ou casamento, pode vir aqui que a gente vai orar também. Muito bem. Agora eu vou ficar de pé. Joia. Eu falei que ele está recheado. Nós vamos orar também pela nossa SAF, agradecer ao Senhor mais uma vez por esses 56 anos. De fato, nós temos convicção que muitas coisas boas aconteceram e muitos desafios também. Viver em sociedade não é fácil. E a SAF é uma sociedade, né? Então a gente pede ao Senhor que fortaleça as nossas irmãs, para que haja cada dia mais disposição, amor fraternal, capacidade de perdoar, recomeçar, servir, e o nosso Senhor seja glorificado sempre através da vida de cada irmã também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos chegamos na Tua presença agradecidos. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado porque nós somos relembrados nessa noite que nós não precisamos temer, pois de fato nós cremos que o Senhor é e o Senhor está conosco. Louvado seja o Senhor pela Tua presença conosco durante os momentos desafiadores. Como bem diz pastor, todos nós os temos, momentos sombrios, momentos que tememos, momentos que choramos, momentos que talvez nós até estejamos sem esperança. Deus, mas é fato que o Senhor cuida de nós também nesses momentos. Mesmo quando a nossa fé fraqueja, porque fraqueja, mas nós confiamos que o Senhor é bom em todo o tempo. Pai, nós temos que colocar diante do Senhor em gratidão também aqueles que estão completando aniversário essa semana, seja de nascimento ou de casamento. Glorificado seja o Teu santo nome. Derrama graça e misericórdia de forma especial sobre essas vidas. As famílias que estiveram no altar, especificamente essa semana, famílias dos nossos irmãos Hélio, Adriane, Mateus, Helena, nós queremos colocar diante do Senhor. Ó Deus, Adriane essa semana passou mal, mas louvado seja o Senhor, ela já está se recuperando. Louvado seja o Senhor, ela já teve a oportunidade de vir aqui hoje pela manhã, agora à noite também. O Senhor continue abençoando a vida dela. Abençoe a Deus a Helena com a sua família, também está tão distante, mas nós temos que não estar distante do Senhor, que o Senhor cuida dela também. E a cada dia reanima o coração dos Teus servos aqui também,
para lidar com essa distância. Oramos pela Erondina e o Cássio. O Senhor conhece as limitações, as lutas que eles têm enfrentado também, mas nós queremos que o Senhor está com eles e continuará os guardando. Nós queremos colocar diante do Senhor também gratidão à vida do Francisco, da Kelly, da Thaís, da Priscila, do Gabriel, da Luana, da Vitória, do Moisés. Obrigado por essas famílias também que nós oramos há poucos dias, mas que o Senhor continue abençoando a vida deles também. De uma forma especial, nessa noite, nós louvamos ao Senhor pela vida do Juninho da EFC, de forma especial o Juninho, passou, Deus, por um momento tão desafiador, enfrentou também lutas, mas que alegria saber, ó Deus, que o Senhor deu a oportunidade de vencer aquele momento desafiador, mesmo, ó Deus, que tenha havido lágrimas, nós queremos que o Senhor esteve presente, enxugando as lágrimas. Por isso nós glorificamos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue abençoando, sustentando e guardando a vida deles também. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa SAF. Louvado seja o Senhor pelos 56 anos de história. Louvado seja o Senhor que nessa SAF mulheres têm servido ao Senhor, os conselheiros que têm passado também têm sido bênção. E a nossa oração, que o Senhor continue abençoando a nossa SAF, e realinhe o coração de cada irmã do Senhor, a cada dia, que possa, ó Deus, com disposição seguir servindo ao Senhor. E, ó Deus, pensando no nosso tema do quadriênio, que haja cada vez mais amor, paciência, companheirismo também entre as nossas irmãs. Nós pedimos e agradecemos, porque cremos que o Senhor nos abençoe. Queremos agradecer pela vida do pastor Arthur, por essa palavra, que o Senhor esteja abençoando também a vida dele, os passos dele sempre no Senhor. Jesus nos dê, Pai, uma semana abençoada na tua presença. E que tudo aquilo que a gente for fazer, nós façamos preocupados em te agradar, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs e de paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno, a comunhão, o consolo e a doce companhia do Espírito Santo sejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar, vocês agora no público. Muito bem, irmãos, eu quero agradecer a presença de todos que estão conosco, ao pastor Arthur, doutora Silvana, aqui à frente conosco. Nós louvamos ao Senhor. O pastor Arthur aceitou o convite assim na hora, bênção demais, Deus continue te abençoando e sempre cuidando de você, por onde quer que você for. Silvana, valeu, Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Cada dia, Silvana está de visual novo, né? Se vocês não tinham percebido, ela mudou o visual, e eu acho que ela vai ficar feliz com o que eu vou falar, que quando eu vi você de visual novo, eu falei, meu Deus, ela está a cara da minha igreja. Muito, muito bom, né? Eu sei que isso deixa feliz. Aos demais visitantes, nossa alegria em receber vocês, que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente, que você se sinta sempre muito à vontade em nosso meio. Nossas portas estão abertas para receber você sempre que você puder. A casa é nossa. Aos nossos visitantes nós dizemos que voltem sempre ou fiquem para sempre conosco, tá bom?